Oi, boa tarde. Eu vou ficar com a câmera fechada e a Inês oscilando.
Boa tarde, Mildman. Tudo bem, sem problemas.
Boa tarde, gente. Aqui é a Vitória, sou assistente de coordenação desse curso e hoje eu vou auxiliar vocês aqui no que for necessário. Professor Lincoln, você acha que a gente já pode começar? Aí o pessoal vai entrando quando for possível. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu estou só procurando aqui um material e já já a gente começa mais 2 minutinhos, tá bom? Aviso já. Tá ótimo, obrigada. Então, vou aproveitar e dar alguns avisos. A gente está gravando as aulas, só que fica um arquivo muito pesado. Então, quando finaliza o curso, a gente sobe numa plataforma e depois compartilha o link para quem se inscreveu, tá certo, pessoal? E a lista de presença, ela é feita automaticamente quando a gente fecha a página. Aí a gente vê quanto tempo a pessoa passou e se ela alcança a porcentagem necessária para receber o certificado depois. Pode falar, Mildman. Não, foi sem querer. Boa tarde a todas, a todos, a todas as pessoas, a todes. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estão aí? Natália disse que sim. Estamos aqui, professor. Boa tarde. Boa tarde, professor Estou Sérgio. aqui, professor. Pronto. É que cheguei de São Paulo e a internet fica oscilando, mas eu estou aqui. Maravilha, maravilha. Boa tarde, Joaquim Tavares. Boa tarde a todas as pessoas que estão aí. Muito bom estar aqui outra vez, né? Assim como ontem
eu começo esse momento nosso aqui pedindo licença aos nossos ancestrais. Se estamos aqui é porque eles e elas abriram uma longa caminhada para que a gente, né, possa estar aqui hoje brilhando, né? Brilhando no sentido de compartilhar conhecimentos, saberes, práticas, vivências, compreensões, cosmovisões, né? Cosmopercepções. Então, é muito interessante hoje a gente começar também pedindo, né, a permissão ao dono do caminho, que é Exu. Então, que Exu nos dê um bom caminho para que a gente possa caminhar, possa fazer uma boa trajetória, né? Aqui nesse percurso, nessa encruzilhada do conhecimento, em que nós estamos conversando um pouco desde ontem sobre pedagogias decoloniais, pedagogias da encruzilhada, as propostas de pesquisa e reflexões que eu venho a desenvolver no âmbito da minha vida, da Unilab, do terreiro, e aí trazer elementos para a gente estar, né, fomentando um debate bem bacana aqui hoje, né, hoje à tarde, finalzinho de tarde, começo de noite. Então, eu acho que um dos pontos principais, né, também de início, é fazer aquela pergunta que eu disse que ia fazer, né? O que é que Exu te instiga? Era mais ou menos assim. O que é que Exu te instiga a trazer para essa encruzilhada, né? Que encruzilhada, Lincoln? O que é essa encruzilhada? Como a gente estava discutindo ontem, foi um dos primeiros conceitos que eu trouxe, uma das primeiras categorias que eu trouxe para a gente pensar. Por exemplo, a encruzilhada, em uma perspectiva ocidental, ela é um lugar de finitude, né? Um lugar de indecisão, um lugar em que as pessoas estão meio que perdidas sem saber para onde ir. Para a gente que é de terreiro, que tem uma compreensão e uma leitura de mundo outra, a encruzilhada para a gente ela é um local de possibilidades, um local de reinvenção, um local onde o difícil pode se tornar fácil, dependendo da sua escolha, dependendo da sua prática de vida, dependendo da forma de dar sua caminhada aqui nesse cenário, né, em que nós compartilhamos energia vital, ou seja, axé, né? Então, o que você traz de ontem, né? De ontem, de hoje de manhã, a partir desses momentos de reflexão, a partir do momento do seu sono, a partir do momento em que quando a gente dorme, o corpo descansa, mas nós vamos até o plano espiritual. Nós nos encontramos com os nossos ancestrais. Nós desenvolvemos uma outra forma de trabalho, né? O que você traz para cá? Então, eu gostaria que quem quiser abre a câmera, o microfone fala, diz onde é que está, né? Diz o nome, diz onde é que está, qual a cidade, né? E o que traz para cá para a gente hoje, né? Como sentimento, como reflexão, como possibilidade. De preferência, uma palavra, mas pode se estender a uma frase. Não pode ser, um discurso, né? Um discurso grandão, tá bom? Quem começa? Vamos lá, professor César. Vamos lá, Joaquim. A Elisângela diz que está acompanhando o curso do trabalho hoje, está de plantão. É isso que você traz, né, Elisângela? Obrigado. Entendo. Natália ligou a câmera, acho que vai falar. Boa tarde, gente. Boa tarde, professor Lincoln. Eu sou Natália, moro em Fortaleza, e a palavra que
de ontem para hoje ficou muito em mim foi descolonizar. Massa. Mas pode escrever, viu, Elisângela? Obrigado, Natália. Quem mais? Bora lá. Gente, eu sou pedagogo, eu preciso da interação. Então, não rola. Só se vocês interagirem, eu continuo. Descolonizar, caminho. Ok. Ok. Ancestralidade. Que mais? Reflexão. Movimento. Ok. Já tem um descolonizar, caminho, ancestralidade, reflexão, movimento. Dark, Júnior, curiosidade. Curiosidade. Massa. Bora lá? Mais pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fome. A palavra que me marcou foi fome pelo novo, pelo conhecimento da ancestralidade. Fome. Aprendizado. Luz, identidade. Mais alguém? Diego, minha palavra é gratidão. Tem alguém com o microfone ligado? Acho que é o Diego. Eixo Ística. Pertencimento, que a Naira está dizendo. Ok. Beleza. Então, nós temos mais ou menos, deixa eu ver quantas pessoas aqui. 27 pessoas, né? Eu peguei ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 palavras, ok. Descolonizar, caminho, ancestralidade, reflexão, curiosidade, fome. Uma fome atrelada à fome do conhecimento. Aprendizado, identidade, gratidão, eixoística e pertencimento. Se a gente puder reparar, né, no que vocês trazem para esse cenário de hoje, que vocês invocam, né, como energia vital, né, como axé. Por que invocar? Porque para a gente a palavra ela é sagrada, né? A palavra ela é sagrada. Primeiro, a palavra ela é sagrada por quê? Porque a gente tem uma responsabilidade com o que a gente fala. A gente tem que ter uma responsabilidade, né? Nas tradições ancestrais, né, na cultura dos terreiros, das tradições de matriz africana, a palavra ela é muito importante porque nós estamos trabalhando com a energia sonora. Então, é uma energia em que, por exemplo, a invocação, que é através da palavra também, ela vai dar, né, um outro potencial à magia, que está diretamente ligada no nosso caso do terreiro, à alimentação, né? A alimentação até como oferenda, como processo de alimentação pessoal ou coletiva, mas também no momento de encantamento, né? É muito importante a gente saber
o peso da palavra, né? O peso da palavra. Ontem eu trouxe uma categoria que foi muito importante para a gente, chamada ebó. E aí Luiz Rufino, ele bebe nessa água, né? Nessa fonte, na verdade, dos terreiros, e ele, na Pedagogia das Encruzilhadas, ele traz, né, a categoria ebó epistemológico. Como eu disse ontem, o ebó é uma tecnologia ancestral de transformação. O que nós estamos fazendo aqui hoje é abrindo um cenário nessa encruzilhada, e a partir dessa encruzilhada, das palavras que vocês invocaram, e estão pensando, ainda reverberando, né? Ou por ter falado, ou por ter pensado. Mas nós estamos conectados, não só virtualmente, mas em axé. O meu Exu pessoal, ele está ligado ao Exu pessoal de vocês. O Exu pessoal, ele é Bara, o dono do corpo, né? Nós estamos conectados, nós estamos ligados. Nosso Ori, a nossa cabeça, nossa consciência e pensamento, ela também está conectada. Então, nós estamos aqui conectados em axé, em energia, em uma encruzilhada. E essa encruzilhada é uma encruzilhada epistemológica, né? É uma encruzilhada epistemológica. E já eu vou aprofundar esse cenário quando eu vou falar da sala de aula, né? Pensar, por exemplo, um processo de transformação a partir de uma encruzilhada epistemológica, para a gente é urgente, como eu disse ontem. Por isso, essa encruzilhada, ou esse espaço, ele é tão caro para a gente. Ele é tão importante, né? Ele é tão rico e necessário. Por quê? Porque nós estamos projetando aqui, já que aqui também é um observatório, um grupo de estudo e pesquisa, nós estamos pensando uma outra base para a ciência. É interessantíssimo, por exemplo, a gente começar lembrando do primeiro antropólogo do Brasil, né? Nina Rodrigues. Nina Rodrigues, ele escreveu um livrinho estudando, na verdade, esqueci até o nome dele agora, mas se você der um Google aí, você acha rapidinho. Estudando os candomblés na Bahia. E o estudo de Nina Rodrigues, ele ia basicamente dizer que os candomblés da Bahia, eles eram cultos esquizofrênicos, cultos de possessão esquizofrênicos, né? Então, ele atrelou as religiões de matriz africana, os terreiros, né, a um estado de insanidade, né, de adoecimento. Então, durante muito tempo, a incorporação, a mediunidade, partindo desse contexto, do nosso contexto, desse viés, né, do nosso viés, ela era tida como uma perspectiva adoecida de viver no mundo, né? Uma forma... Isso, obrigado, professor César. O animismo fetichista dos negros baianos, isso. E que ele faz também um estudo, por exemplo, né, do fenótipo e da corporeidade do homem e da mulher negra, né? Diz que o homem negro é propício ou propenso ao crime por sua... por conta do seu corpo, né? Do formato da cabeça, do tamanho do lábio, enfim. E aí a gente vê, por exemplo, a influência dessa escola que se forma a partir de Nina Rodrigues. A influência racista, colonizadora, estou falando agora no âmbito da ciência, da produção do conhecimento, e racista, colonizadora, sexista, porque vai dizer, né, em que também as mulheres negras elas vão atender a um determinado estereótipo. E a gente vai observar, por exemplo, a influência dos escritos de Nina Rodrigues, principalmente na medicina
e no campo jurídico. No campo jurídico. Lincoln, por que você está trazendo isso com tamanha intensidade? Porque essa perspectiva de análise da produção do conhecimento da ciência, ela vai motivar aí o grande cenário também de perseguição que as religiões de matriz africana e a nossa perspectiva de vida, né, vai ter. E aí é importante a gente pensar como é que os terreiros resistiram, como é que foi a forma de enfrentamento, né? Como é que foi essa estrutura social montada pelas populações negras e populações de terreiro, e eu vou falar bem especificamente do cenário baiano, né? Para a gente estar pensando, por exemplo, essa contextualização. Se você for ver, as mulheres elas tinham que se organizar, né? Os terreiros eles foram basicamente organizados por mulheres. As mulheres se tornaram líderes das comunidades. Algumas ocupavam uma liderança, né, de alto cargo nos terreiros e, ao mesmo tempo, um alto cargo nos comércios, nas áreas portuárias, nas feiras, nos comércios, e outras também iam a mando dessas outras, né, das grandes mães, né, influenciar a abertura de todo o conhecimento. Vou utilizar, não sou da área, mas vou utilizar conhecimento gastronômico, né, dos terreiros para fora dos terreiros. Por quê? Porque é também uma forma de sustentação do terreiro, um espaço de disputa. Então, elas começaram muito bem a estruturar uma base social, comunitária, religiosa e econômica. Nada aí estava desconectado. E aí tem para a gente de candomblé uma veste que ela é muito emblemática. Eu não sei se vocês já viram, né, um documentário chamado A Cidade das Mulheres. Cidade das Mulheres é de uma antropóloga norte-americana chamada Ruth Landes. Então, no começo do século passado, muitos Estados Unidos, né, estava preocupado em vir compreender como é que era o mito da democracia racial existente no Brasil. Então, ele começou a enviar, eles, né, começaram a enviar pesquisadores e pesquisadoras para cá para estudar. Então, a Ruth Landes, começando a estudar o mito da democracia racial, mais centrado na perspectiva da mulher, ela viu toda a trajetória e chegou no espaço terreiro. E ela viu que as mães de santo, elas eram detentoras de toda essa organização social. Então, as quituteiras, né, as baianas de Acarajé, elas, na verdade, dominaram também essa perspectiva de atuação, né? Essa perspectiva de atuação. Eu estou fazendo essa trajetória para a gente estar pensando, por exemplo, o que é ciência, né? O que é ciência? Porque uma grande alorixá, chamada Mãe Aninha, do Ilhéaxé Pomofongá, ela disse: se as minhas filhas elas quiserem ser baianas de Acarajé, elas vão ser baianas de Acarajé. O orixá vai encaminhar para isso. Mas se elas quiserem, também o orixá vai encaminhá-las para um espaço de disputa na sociedade. Porque eu quero meus filhos com anel de doutor. Meus filhos e minhas filhas com anel de doutor. Então, Mãe Aninha, né, que organizou o Ilhéaxé Pomofongá como sacerdotisa durante décadas, ela influenciou uma elite cultural,
né? Uma elite cultural, musical, científica, uma elite econômica da Bahia. E hoje, muito do que a gente come, bebe, veste, ela tem influência nesse planejamento estratégico, né, da manhãinha. Por quê? Porque você vai ver, por exemplo, os terreiros, só um instantezinho, tá bom? Adson, os terreiros como, por exemplo, Ilhaxel, Ponfonjá, o próprio Gantuá e vários outros terreiros na Bahia, né, que influenciam aí com formação de pessoas a partir das perspectivas de atuação, né, na vivência cotidiana. Então, por exemplo, para a gente viver no terreiro, a gente tem que saber ler o mundo, e essa leitura de mundo, ela não é da mesma forma que ela é muito pousada, por exemplo, em uma perspectiva do paradigma newtoniano cartesiano, ou esse paradigma moderno que está aí. Porque a gente tem base em uma categoria que ela é principal e fundante, que é a ancestralidade, né? Então, a gente tem muita coisa a discutir, por exemplo, hoje, a partir desse pensar ciência. Adson Diniz levantou a mãozinha, pode falar, por favor. Adson. Você quer falar, querido? Ok. Se estiver falando, o microfone está fechado, a gente não está escutando, tá? Então, quando a gente chega, né, e compreende esse cenário todo, em que, ou essa construção, por exemplo, né, em que Mãe Aninha fez esse processo de estruturação e organização social, num período de enfrentamento, num período de fortalecimento da população negra no cenário baiano. E aí é interessante dizer que eu estou falando, por exemplo, de um espaço religioso que parte de uma perspectiva, né, de tradições, por exemplo, o Candomblé Quito. E pelo Brasil existem vários tipos de tradições de Candomblé, vários cenários com várias perspectivas de cultura, gastronomia, pensar o mundo, filosofias de vida, valores civilizatórios também, com as suas próprias perspectivas. Então, não estou falando de um Brasil só. Estou falando que dentro desse Brasilzão existem muitos povos. Por isso, os povos de terreiro são compreendidos, né, como povos, porque a gente traz trajetórias históricas, culturais, científicas e de vida diferenciada, né? Diferenciada em um outro cenário. E aí, como a gente está construindo, por exemplo, um espaço de disputa, nas minhas pesquisas eu ancoro a necessidade da gente fincar os pés e partir para um outro patamar. E para partir para outro patamar nesse cenário, né, pensando ciência e pensando novas concepções de disputa com o eurocentrismo, é a partir de um cenário em que a gente diz, olha, nós temos que empoderar os nossos e nós não queremos descartar ninguém. Porque a gente acredita hoje, né, que ninguém pode conviver nesse cenário e continuar sendo racista, né? Continuar sendo apenas um exterminador do contexto da ciência, da natureza, né? Do sentido humano de ser. As pessoas elas têm que se desenvolver e não evoluir. Lincoln, por quê? Na minha análise e na perspectiva que eu trago a partir do terreiro, a ideia de desenvolvimento vem muito atrelada à transformação e ao crescimento. Diferente da ideia de evolução,
né? Que Charles Darwin me diz que uma espécie ela tem que passar por cima da outra. Às vezes consegue conviver, mas na maioria das vezes ela vem a ser exterminada. Né? E a gente tem muita perspectiva de deixar o outro para trás. Então, nesse espaço em que a gente vive, em uma ilha de África, no Brasil chamada Terreiro, e é interessante dizer que eu falo apenas pelo contexto afro-brasileiro, não vou falar do africano, porque a gente tem que falar de onde a gente pisa, de onde a gente parte, o nosso empoderamento. Né? Eu falo muito compreendendo o processo de interligação de axé, de energia vital. Pai Lincoln, lhe dá um exemplo. A própria ideia do Ubuntu, né? Do Ubuntu. E se eu estiver bem, o Adson tá, o Dark tá, a Mildman está. E se não tá, a gente tem que ficar. O Joaquim vai estar, o Diego vai estar. E se não está, a gente tem que ficar. E como é que a gente fica bem no terreiro? Como é que a gente fica bem no terreiro? É interessante a gente saber. Que práticas, e aí eu vou utilizar uma outra expressão, né? Alguns dizem que é muito branca, né? Mas eu vou pensar uma ideia para não ser tanto, mas é o que eu consigo associar hoje. Nutrição espiritual. Como é que eu vou me nutrir espiritualmente, né? Então, com base nesse cenário, eu não posso falar de exuística sem desatrelar de axé. Eu não posso falar de exuística ou de ciência sem desatrelar, por exemplo, do contexto de ancestralidade. E aí eu começo a ideia pelo nascer. É interessante a gente entender a ancestralidade a partir do nascer. Ontem eu contei para vocês um Itã, na verdade, vários Itãs de Exu, né? Hoje eu vou contar um Itã de Ori, falar da nossa cabeça. Quando o pai Lincoln decidiu nascer, ele foi até Deus. Deus Supremo, ele do Maré, Olo do Maré. Existem várias denominações para Deus, né? No contexto, nos cenários africanos. E aí ele olhou para mim e disse: missão concedida, vá até Babá de Alá. Babá de Alá é o orixá responsável por moldar o nosso ori, nossa cabeça. Só que a nossa cabeça, o nosso caminho de vida, ele não é moldado sozinho. Ele vem a ser construído, né, pelos nossos ancestrais, por nós e por Babá de Alá. Então ele diz assim, ó, vamos chamar todos e todas. Vamos chamar todos e todas, todos os ancestrais, né? Todos os ancestrais. Quando ele diz que vai chamar todos os ancestrais vêm contribuir um pouco com a formação desse destino que o Lincoln tinha que ter, ou tem que ter aqui na Terra, eu formo o meu ori, a minha cabeça, a minha porção divina, e eu venho a cruzar o plano espiritual para o plano físico, porque a gente não acredita na ideia de terra, céu e inferno. A gente acredita na ideia de plano físico e planos espirituais, muito associada à ideia de dimensões, né? Que partem do contexto de dimensões e vibrações energéticas. Se você quiser um bom livro para entender um pouco sobre esses princípios da cosmologia ou da cosmovisão na Goiurubá, eu indico para você Os Nagôs e a Morte. De Juana Albay dos Santos, né? Eu disse o nome desse livro ontem. Então, só que quando eu estou cruzando o plano espiritual para o plano físico, eu encontro Onibode Orum, o guardião dos planos espirituais, o grande guardião dos planos espirituais. Onibode Orum, ele me diz assim: Lincoln, fale todo o seu planejamento, tudo que você pensou. E a gente conta ao Onibode todo
os nossos planos e planejamentos de vida aqui na Terra. E quando a gente conta, ele apaga a nossa memória. E nos entrega ao Obaluaê, o orixá da saúde, o orixá da cura, aquele que nos recebe e faz a junção do cordão umbilical. Por isso o cordão umbilical da criança é tão importante, né? As mães africanas, elas dizem, um filho nunca vence uma mãe, porque a mãe, ela tem o poder de ligação com ela do cordão umbilical. Então, o filho, ele sempre vai perder na luta contra a mãe. Ele sempre vai ter que atender, né? Atender a mãe. Então, dessa forma, Exu, ele é o único responsável por nos lembrar o que nós temos que fazer aqui na Terra, ou nos reorientar. Por isso, Exu, às vezes, nos cobra. Esse cobrar, ele vem no sentido de lembrar ou relembrar. É lembrar as memórias do que você já planejou que está aqui, né? Muita gente vai dizer assim, é déjà vu. É um nome muito bonito para a memória ancestral, que nós trazemos já aqui porque as coisas estão planejadas, mas você é dono das suas escolhas. Você pode mudar o planejamento. Você tem livre-arbítrio. Às vezes você consegue, às vezes você não consegue. Para a gente, esse ritual de refazer, né, a caminhada, de reestruturar a caminhada, ele se chama Bori, né? E é um ritual com base na alimentação. Mas é um ritual em que a gente compreende que nós estamos invocando os ancestrais de novo, para eles moldarem a nossa cabeça de novo. Nos ajudarem a moldar a cabeça outra vez. Os planos de vida outra vez. Então, por exemplo, a gente não tem como ler o mundo ou ler ciência afastado da ancestralidade. Porque é através dos ancestrais, é invocando ou chamando ou convidando os nossos ancestrais para virem aqui que a gente consegue fazer essa caminhada novamente de reestruturação planetária, quer dizer, de reestruturação nas nossas metas e objetivos de vida no planeta. E aqui dá o contributo. Então, eu não tenho como fazer, por exemplo, uma leitura espiritual, energética, material, desarticulado, colocando tudo em caixinhas. Não tenho como. Não tenho como. Se eu vou fazer um acarajé, ele vai ter um intuito, né? Tanto no sentido da própria alimentação, como também no sentido da ritualística, do ebó, né? Do ebó. E aí eu vou contando várias lendas para vocês entenderem melhor, né? Então, quando eu penso ciência para pensar, por exemplo, uma pedagogia das encruzilhadas, eu penso essa perspectiva de ciência pautada na exuística. Eu pensei essa categoria também em um formato coletivo, estudando, né, e acompanhando a fala de muitos babalorixás e alorixás que também trabalham com esse processo de disputa epistemológica, né, esse processo de disputa do conhecimento. Então, eu defino exuística como a ciência que estuda o orixá Exu, suas origens, funções, caminhos, né, e possibilidades de transformação do mundo, das existências e da humanidade, com o intuito de reposicionar de forma positiva a sua imagem, com a perspectiva de romper barreiras sociais, culturais, políticas, epistêmicas e cognitivas. É importante entender, por exemplo, o que é o valor do reposicionamento cognitivo, no sentido de dizer que o que os africanos trazem é importantíssimo e necessário,
estruturador para o cenário da formação da sociedade brasileira. Os povos indígenas do mesmo jeito, os outros povos do mesmo jeito. Mas por que até hoje, né, a leitura ou a forma de ver, contar ou a história que prevalece é a história da população vencedora branca? Né? Que estrutura é essa de permanência? Então, essa estrutura de permanência ela está pautada em um cenário que ele é alicerçado pelo racismo. Né? E na ciência, hoje, quando a gente parte para um espaço como esse, ele pode ser um espaço de conforto. Mas, para muitos, o que eu estou falando aqui, como é que um cientista vai falar, por exemplo, né? Vai falar, por exemplo, de exuística, coisa de macumba, macumbaria, feitiçaria, né? Macumbaria, feitiçaria. Ontem eu dei vários exemplos para vocês desse cenário. Então, essa ciência transgressora, ela não é estruturadora, conservadora, tradicional, cristã, heterocis normativa. Não, ela é transgressora. Ela se torna necessária e urgente e visa reparar todas as atrocidades promovidas ao longo do contexto histórico, desde a chegada dos primeiros colonizadores no continente africano até a potencialização de uma luta antirracista. Lincoln, tu está inventando a roda. Não estou inventando roda. Eu estou dizendo aqui que hoje, diante de uma estrutura, apenas Exu ele é capaz de romper. Por quê? Porque quando você fala a palavra Exu, já está tão, né, entranhado, vou utilizar essa expressão mesmo, no cenário histórico nacional do Brasil, que Exu é o diabo, que Exu é Satanás, que Exu é a maldade, que Exu é a perversidade, que Exu é aquele que come as criancinhas, que Exu é aquele que vai destruir a família, que é tão falado isso, né? Nas religiões neopentecostais, é só você ligar a televisão. Então, está tão falado, tão entranhado isso, que só em falar Exu perto desse cenário, né, ele é desestruturador. Ele é o agente, né, civilizatório para a gente, mas ele é o agente desestruturador de um cenário racista. Lincoln, como é que você trabalha essa perspectiva dentro da universidade? Uma vez eu estava coordenando, por exemplo, né, o PIBID, que é um programa de formação inicial de professores, né? E aí a aluna, eles fazem acompanhamento aos estudantes na escola. A aluna chegou e escreveu um artigo, até compartilhei com a Vanessa, chamado Exu nas Escolas, um referencial didático-metodológico. Eu vou discutir um pouco desse artigo hoje aqui. Aí a aluna chegou e disse, professor, não vou trabalhar Exu nas escolas. Aí eu comecei a rir, né? Aí disse, por quê, minha filha? Você não vai trabalhar Exu nas escolas? Ela disse, por quê? Primeiro, eu sou evangélica. Eu não vou ler esse artigo do senhor. De jeito nenhum. Eu disse, não, mas tudo bem, você pode não ler, não tem problema. Mas deixa eu tentar lhe explicar, para você entender. Isso é uma metáfora. Eu não vou ser proselitista de levar, por exemplo, um ponto da Pombagira para abrir o momento de acolhida das crianças. Já pensou? Vinha caminhando a pé para ver se encontrava a Pombagira cigana de fé. Ela parou para ler sua mão e disse toda a verdade. Amiga, você não se engana, Pombagira cigana é uma mulher de fama. A primeira coisa que iria acontecer era a queima de um professor da Unilab em praça pública. Né? Mas
a oração inicial, como Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o nosso nome, ela pode estar. Mas a escola não é laica? Tem que estar isso aí? Tem que estar o Pai Nosso? Isso aí não, desculpe. O Pai Nosso tem que estar? Tem que estar o ponto da pombagira? Eu acho que não tem que estar nenhum dos dois. Tem que se trabalhar, sim, a construção de uma base, de uma diversidade, né? De uma diversidade religiosa, a questão dos próprios princípios filosóficos, valores civilizatórios que estão ali dentro de todas as religiões, né? Num cenário de construção e transformação planetária. Era isso que era para ser trabalhado. Mas a partir do momento em que eu visibilizo um cenário ou matrizes religiosas e apago outras, eu estou fazendo um epistemicídio. Então, hoje a gente não pode deixar ninguém para trás. A gente tem que readequar ou realocar discussões, né? Cenários. O que é interessante, né? Então, por exemplo, uma pessoa que eu admiro muito e eu gosto muito das falas, da trajetória, se torna exemplo, é o Babá Sidney Nogueira, né? Que é um pai de santo, também de Xangô, assim como eu, mas que é escritor daquele livrinho da coleção Feminismos Plurais, Intolerância Religiosa. Tolerância Religiosa. O Babá Sidney, ele é doutor em linguística, né? Pesquisador também, hoje atua na sua comunidade religiosa e no Ileará, que é o instituto dentro dessa comunidade religiosa. Tem uma fala dele que eu destaco, ele diz aqui: então, o que acontece na escola hoje é que ela reproduz, ela tem reproduzido. Ele diz para mim: o senhor sabe melhor do que eu. Ela tem reproduzido um modelo fracassado, um modelo que fracassou. O jovem não quer mais estar na escola, a criança não quer mais estar na escola. Ora, não é porque é criança. Os negros nem vão dizer o porquê. Enfim, né? Quer dizer, a sua ancestralidade acaba repelindo esse modelo escolar colonizado. Mas não é só a população negra, não. É a população indígena, são as crianças e jovens da periferia, né? A escola ela não vai ser pautada de forma nenhuma em um modelo dialógico. Na grande maioria das vezes, a escola ela é pautada em um cenário eurocêntrico, porque isso é o que pauta a ciência até hoje. Por isso eu estou dizendo que esse modelo é um modelo de disputa, o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos trazendo uma discussão sobre ciência, mas projetando aqui um cenário de disputa. Disputa também pela produção do conhecimento, né? Disputa também pela produção do conhecimento. Então, por exemplo, eu faço uma análise a partir da fala do Babá Sidney, que ela diz assim, ó, diante da fala do Babá Sidney e analisando a contradição presente entre os modelos educacionais vigentes e o proposto através, aí no caso eu trago a minha pesquisa, estou nas escolas, mas poderia, por exemplo, ser a do Rufino ou de vários outros pesquisadores que estão, né, pensando, por exemplo, pedagogias transgressoras, pedagogias revolucionárias, pedagogias pautadas hoje em um cenário decolonial, mas pensando a possibilidade de trabalhar um outro cenário em que esse processo de descolonização didático-metodológico, né, ele fosse centrado na forma de potencializar o desenvolvimento cognitivo das nossas crianças, dos nossos jovens, né, por meio de uma prática transgressora, né? Por que eu falo tanto transgressor? Quando eu vou falar para o meu companheiro, que ele viu um card no meu Instagram, né? Dizendo assim, seja desobediente. E aí
Ele disse, seja desobediente. O que é isso aqui, seja desobediente? Aí eu fui explicar a contextualização do que eu trabalhava como pesquisa entre a encruzilhada terreiro e educação. Né? Seja desobediente porque uma educação desobediente é uma educação que nos vê. Porque a educação obediente, ela é branca. Ela é pautada em um cenário de influência, por exemplo, de atendimento aos grandes conglomerados internacionais com interesses muito específicos. Ela não vai olhar para a gente. Ela vai pautar o mínimo, do mínimo, do mínimo. Então, eu estou falando, sim, de uma educação ainda em um modelo bancário, em um modelo conteudista, em um modelo normatizador, modelo eurocêntrico, heteropatriarcal e, principalmente, uma educação que ela nunca vai, na grande maioria das vezes, ver outros cenários que não seja o urbano. É uma educação urbanocêntrica, né? Eu fiz meu doutorado estudando... Paulinho, o senhor sempre estudou terreiro? Não. Demorou tanto para eu chegar a estudar terreiro. Eu acho que com 20 anos de iniciado no Candomblé, depois de doutor, foi que eu vim estudar alguma coisa relacionada à ancestralidade com tanta força, né? Quando eu chego na Unilab, quando eu volto para casa. Tudo bem que na dissertação eu estudei rituais de cura na Umbanda a partir do cenário da educação, pegando elementos para a compreensão da Lei 10.639, né? Mas a minha trajetória, ela foi pautada em outras coisas. Então, por exemplo, no doutorado eu estudei práticas de convivência com o semiárido. Né? Então, foi uma outra construção, outra análise. E aí uma das coisas que era interessante é porque você via uma grande ênfase no cenário educativo apenas pautado para a cidade e não também para as áreas rurais, não também para o campo, né? Que traz para a gente um outro cenário de análise, que traz para a gente, por exemplo, uma outra forma de ver, pensar, né? Sentir e caminhar historicamente no mundo. Então, quando eu penso, né, por exemplo, essa trajetória que eu mesmo desenvolvi na vida, né, como educador e também como cientista, hoje, partindo para um cenário de disputa maior e de audácia, quando a gente chega e diz, por exemplo, o que é pensar a exuística na educação, né? É romper principalmente com as amarras da colonialidade, do eurocentrismo, do patriarcado, do fetichismo capitalista, que vão adoecer a gente até hoje, que vão alienar as grandes massas, principalmente manipular a estrutura da humanidade, né, da raça humana. Então, uma coisa que é muito, né, comum diante desse cenário de pensar e ler o mundo é um cenário em pensar tudo como se eu fosse o detentor de todo o poder, das espécies, sendo que nós somos apenas uma espécie. Hoje a educação ela tem um grande desafio, e eu falo da educação em âmbito geral, né? Que é pensar como nós vamos conviver bem em casa, que é o planeta Terra. Admiro muito, por exemplo, as perspectivas de investimento de Elon Musk, que vai dizer, vamos descobrir, colonizar outros mundos, outros planetas. Lincoln, tu acha necessário? Cara, eu sou físico. Se eu disser que isso não é necessário, né? A evolução da ciência, né? Sim, mas se a gente não consegue, por exemplo, fazer um desenho de convivência na nossa casa, imagine nas casas que nós queremos construir a partir daí, né?
Então, hoje eu fico pensando muito como é que nós vamos ainda, né, contribuir com uma vírgula para a humanidade ou para o planeta Terra. Nós, humanidade. Porque nossa obrigação é apenas contribuir com uma vírgula na frase, né? Ou riscar tudo, ou apagar, ou deixar para trás. E aí vem o cenário da vida e da morte, né? Uma pessoa ela só morre quando ela é esquecida. Para a gente é assim. Então, um ancestral ele só morre quando ele não é louvado. Um ancestral ele só morre quando ele é esquecido pela comunidade. Por exemplo, Xangô, Airaibona, ele não foi esquecido porque hoje ele habita meu corpo, né? Mas Paulo Freire também não foi esquecido. Então, Paulo Freire está vivo entre nós. Então, é muito importante que a gente entenda, por exemplo, que se fosse em África, Paulo Freire ele poderia ser um orixá, né? Ele poderia ser um orixá, por quê? Porque ele ensinou muita coisa para a gente. Assim como o Xumaré ensinou muita coisa, no sentido da adivinhação, do culto da adivinhação ao Oromilá, e o Xumaré, o grande feiticeiro, ele também é lembrado. Ele também é lembrado, né? Ossan, o grande médico popular, ele também é lembrado. Maria Padilha, ela também é lembrada, né? Mas, se fosse um cenário, por exemplo, católico, né? Talvez todas essas divindades ou entidades seriam aí santos canonizados, né? Que é assim que se diz. Mas para a gente eles são orixás, eles são entidades, são companheiros e companheiras de trabalho, são aconselhadores, agentes do nosso próprio processo de desenvolvimento dentro do cenário dos terreiros. Então veja que eu não sei falar sobre ciência sem falar sobre essa leitura complexa do mundo. Se você me pedir para falar sobre ciência de uma forma pautada no eurocentrismo ou em um cenário cartesiano, talvez eu consiga, né? Eu fiz doutorado, talvez eu consiga. Mas, diante da minha vivência como doutor macumbeiro ou macumbeiro doutor, eu não consigo, não. Eu prefiro não conseguir, porque essa é a forma em que eu habito nessa existência, né? Então, pensar ciência, por exemplo, para mim, é pensar a ciência de uma forma revolucionária, coisa que a escola ela não consegue abarcar de jeito nenhum os povos de terreiro. Esse modelo de escola, e aí quando eu falo pensar pedagogia, eu falo também pensar escolas, né? Ambientes educacionais formais, eu digo que a escola não compreende os nossos corpos, nem o das nossas crianças, nem a nossa forma de ler e viver no mundo. Então, por exemplo, uma escola em que ela só vai pautar o desenvolvimento do ensino de linguagens e códigos, né? E lógico-matemática, que na grande maioria das vezes estou falando da educação básica, né? Da educação infantil, dos primeiros anos, e esse era o projeto de extermínio aí, com essa reformulação curricular, que ainda bem que foi barrada, ela vai desestruturar todo o cenário de potência de pessoas críticas e reflexivas. Porque, por exemplo, quando esses conhecimentos ancestrais que eu falo tanto habitam o corpo de uma criança ou de um jovem de terreiro, ele não consegue se encaixar naquele padrão. De jeito nenhum. De forma nenhuma. Exemplo, as nossas lendas nós vamos contar dançando e cantando no cenário do xirê. Entendeu?
Então, por exemplo, quando eu chego e digo assim, Quiloxemim, ó Pará, Quiloxemim, Pondá, Quiloxemim, ó Pará. Estou muito influenciado por Oxum, porque aqui em casa está tendo uma obrigação de 7 anos de Oxum, e sábado tem festa. De antemão, vocês já estão convidados, 19 horas, aqui no Ilhaxel Baoladegi, no Maracanaú. Mas, Oxum Opará e Oxum Ipondá, que são duas ancestrais, né, do território ali ao redor de Oxobô, que é uma outra ancestral de Oxum, elas têm a representatividade, por exemplo, da guerra, né, do rio, dos rios em guerra, ou seja, da pororoca. Então, nós estamos falando aí de um cenário de disputa entre mulheres que é principalmente no âmbito do feitiço, né, da magia, do encantamento. Então, esse feitiço, essa magia e esse encantamento, ele vai ser muito bem atrelado à alimentação, né? Ao processo de alimentação, porque tudo isso começa na cozinha. Então, hoje eu estava fazendo um balaio para Oxum, né? Como é que é esse balaio para Oxum? Eu estava ali fazendo um homolocum. Acho que aqui, como tem o pessoal da Bahia, o pessoal é muito forte, né? É o homolocum na alimentação cotidiana, né? Aqui a gente come homolocum ou ipeté quando são momentos rituais, mas é o feijão fradinho, aquele feijão branquinho, com dendê, camarão, cebola. Algumas pessoas colocam outros temperos, mas esses são os temperos básicos. O homolocum, ele é feito para Oxum quando a gente quer, principalmente, se defender de uma ação de ataque energético, né? Ou seja, quando a gente quer se defender do feitiço. E aí a gente faz essa comida ritual que é a representatividade de um ebó, né? Então, no caso, eu estava fazendo um trabalho para uma moça que veio da Bélgica hoje fazer esse trabalho comigo. E aí ela é daqui, foi para lá morar, casar e tudo mais. E aí ela veio fazer esse trabalho. Esse trabalho ele era composto de uma determinada quantidade de elementos, mas eu vou falar 2 para vocês entenderem. Então, eu fiz a primeira camada, como se fosse um bolo, né? Coloquei ali a estrutura, o recheio de partição, mel e o link do grupo do WhatsApp da turma, certo? Eu não tenho sayonara, isso aí tem que ser o pessoal daqui mesmo. Mel, né, e açúcar. E aí eu coloquei a comida ritual, a outra comida em que a gente faz para que Oxum, ela atenda aos nossos desejos em relação, no caso dela, era a finalização do período, né, da gravidez, né? Ela queria esse período de bênção, porque eu já venho fazendo esse trabalho para ela ficar grávida. E depois ela ficou e aí ela veio agradecer. Porque ela tinha uma dificuldade muito séria nessa área. E aí ela pegou, e aí era o ipeté, né? A comida era o ipeté, que era o quê? O inhame cozido, pilado, junto com camarão, dendê, cebola, que é muito gostoso. Que é uma comida em que a gente faz para Oxum para pedir tudo que a gente quer, né? Tudo que a gente quer de bom. Então, uma era proteção, a outra era um pedido de, né, tudo que você quer de bom. E claro, lógico, né? Lógico, eles tinham os elementos rituais, porque era um balaio, era uma oferenda grande, bonita, com flores, com rosa, com perfume, enfim. E aí era isso, a compreensão, o entendimento. Então, os rituais eles não estão desatrelados da alimentação de forma nenhuma. E essa alimentação ela vem a ser como o professor perguntou ontem, se o nome dele, mas ele está aqui, né? Lá da Bahia, ele disse, falando sobre como é que acontece, por exemplo, a manutenção do patrimônio.
O patrimônio ele vem a partir da vivência cotidiana, a partir da oralidade, a partir dessa compreensão, por exemplo, do despertar da sua própria magia, né? Tem pessoas que vão trabalhar com temperos básicos em que elas vão conseguir uma comida extremamente saborosa e deliciosa. Tem pessoas que trabalham com todos os temperos do mundo e não conseguem desenvolver a sua magia de forma nenhuma. Não sei como é que os gastronômicos chamam, mas a gente chama isso de axé, né? A gente chama isso de axé. Por quê? Porque nós somos despertados dentro do cenário educativo afro-brasileiro dos terreiros para compreender o mundo a partir dos nossos cosmosentidos. A partir dos nossos cosmosentidos, né? Então, eu gosto muito dessa categoria, e quem traz essa categoria é o Yeunke ou Yeomin. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é cosmosentidos e cosmopercepções, né? Essa filósofa nigeriana, ela nos ajuda, ela traz o livro, né? A partir do livro A Invenção das Mulheres, a própria ideia da leitura de mundo a partir do cenário iorubá, e ela fala que é muito importante, né, a gente entender que nós somos educados para ler o mundo a partir do olhar. Apenas. Né? Apenas. Não a partir do sentir. Eu iniciei uma jovem, né, de 59 anos, e ela perguntava o porquê de tudo. Pai, por que é assim? E no Candomblé a gente tem porquê para tudo. Se você vai utilizar uma folhinha como tempero, ou para banho, ou para em determinados lugares rituais, né? Você tem que saber o porquê da utilização daquela folha. Então ela perguntava o porquê para tudo. E esse porquê era tão forte que ela chegou a um determinado momento que ela não conseguia, né, se conectar com o orixá dela. Porque a racionalidade dela era tão, necessária, cartesiana. Né? E eu cheguei e disse assim, eu disse, filha, esse teu porquê ele está errado. Tem coisas que você não tem que saber o porquê dessa forma. E tem coisas que você nem precisa saber o porquê. Você tem que sentir. É que nem a arte. Aí ela entendeu. É que nem a arte. A arte, na grande maioria das vezes, a gente não tem que saber o porquê, a gente tem que sentir para saber qual o sentido que a gente vai buscar a partir dali. Então, buscar um outro sentido, ou seja, a partir de outros referenciais também existentes no nosso corpo ou na nossa perspectiva de vida pautada na ancestralidade, né? É crucial para a gente também ler o mundo, ou aprender a ler o mundo. Então, trabalhar, por exemplo, as cosmopercepções para entender os cosmosentidos ou vice-versa, nos dá uma outra perspectiva de análise e compreensão de influências do que a gente deve, né, tentar entender. Gostaria de contextualizar um pouquinho, só a ideia, né, da Oyeomin, em que ela diz, compreendemos que o termo cosmopercepção é uma forma mais inclusiva, orgânica e ancestral de descrever as concepções de mundo por diferentes grupos culturais. Nesse estudo, a autora nos aponta que o termo cosmovisão só será aplicado para descrever o sentido cultural ocidental, e cosmopercepções será usado para descrever os povos iorubás e outras culturas que
podem privilegiar sentidos, e não apenas o visual, ou até mesmo a combinação de sentidos, né? Que é o que a gente pensa, por exemplo, como perspectiva a partir da própria ideia da ciência, né? No caso, da base da exuística, né? E aí é importante dizer que a ideia de pensar a ciência e construir a exuística é uma estrutura em formação. Se você for perguntar, ali onde é que eu vou achar alguma coisa escrita sobre exuística? A partir do livro Exu nas Escolas, né? Você encontra. Você encontra. E aí, essa forma de ler, sentir, viver no mundo, compreender esse cenário, ela não está desconectada de forma nenhuma. De forma nenhuma. Nem desconectada da minha cabeça, do meu ori, nem do meu corpo, do meu ará, onde está o meu Exu, nem de toda a minha energia, onde está o meu orixá. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós compreendemos que o nosso corpo ele é sagrado. Nosso corpo ele é sagrado, né? A partir do momento em que a gente passa pelos rituais de iniciação, e aí vem né? O grande conflito com as pessoas, né? Dizendo assim: você quer converter alguém? Quer converter as pessoas? Não quero converter ninguém. O terreiro, o candomblé, a umbanda, ou as religiões de matriz africana, não são rituais ou religiões de conversão. São religiões de iniciação. De jeito nenhum. Ninguém quer converter ninguém. De jeito nenhum. Até porque a gente sobreviveu com base no sincretismo. Hoje é necessário a gente afirmar quem nós somos e o que a gente faz, por exemplo, na própria ideia de tirar a igreja de dentro do terreiro. Os dogmas da igreja, as influências, os princípios, para a gente mergulhar mais dentro da gente. Mas ninguém quer converter ninguém. É interessante a gente pautar isso. Por quê? Porque nós estamos falando de rituais de iniciação, religião de iniciação, de ritos de passagem. Então, quando a gente compreende o cenário, por exemplo, da família que se reestrutura para a sobrevivência, e esse terreiro, né, é essa família, e essa família também é o planeta Terra, nós não estamos desconectados. Nós temos formas de construir nossas casas diferentes, de pensar diferente, de viver com organizações sociais diferentes, mas nós somos família. A gente não quer excluir ninguém. Muito pelo contrário. Seria muito chato se todo mundo fosse de terreiro, né? E muito complicado também. Então, a forma de ver, de sentir e de pensar o mundo, ela vem estruturada, como eu já falei ontem, a partir dessa ideia do próprio ritual do xirê, né? Do xirê. E é interessante isso ser dito, por quê? Porque nós temos organização. Por exemplo, quem conhece o candomblé, aqui eu vi que tem algumas pessoas que são de axé, são iniciadas, né, no candomblé. Candomblé na Umbanda, enfim. Então você vai conhecer o ritual do xirê, né? Que é a organização que vai de... começa por Exu, Exu caminha primeiro, vai para a rua, para encruzilhada, abrir caminho, levar negatividade, e aí o xirê começa na festa com o Ogum, né? Sendo que ele já começou bem antes com o Exu, mas na festa ele começa com o Ogum e vai até Oxalá. Então, essa organização do espaço do xirê, ela vem a ser a estruturação civilizatória, né? Civilizatória. Eu leio já teu comentário, viu, Rosemary? Civilizatória, por exemplo, de sobrevivência das populações africanas, tá? E seus descendentes. E aí, como eu disse ontem, eu estou falando só de um quadradinho, assim, bem pequenininho,
das religiões de matriz africana, chamado Keto, Candomblé Keto. Existe o Fon, o Jeje, o Nagô, né? Jeje Marim, e aí vai. Vários outros. Umbanda. A Umbanda no Ceará, ela tem uma cara. Se você for ali para Paraíba, você vai ter a Jurema, você vai ter, por exemplo, né, outras influências na Jurema. Se você for para o norte, você vai ver uma influência grande da pagelança na Umbanda, né? Se você for, por exemplo, para o sudeste, lá, o Rio, São Paulo, você vai ver a influência grande dos terreiros de uma Umbanda mais espírita, de uma Umbanda mais esotérica, de uma Umbanda, por exemplo, onde nem a oferenda de animais tem. Mas é Umbanda. É religião de matriz africana, né? E aí, nós vamos estar observando, por exemplo, dentro do cenário do Candomblé, essa organização do Xirê como uma organização, vou estar pensando assim, por exemplo, das cidades-estado, né? Da região Iorubá. Eu vou só ler o comentário da Rosemary, eu sou curioso, depois eu volto para cá. Boa noite, pessoal. A presente informação tem contribuído muito e acrescentado conhecimentos. Estou com uma dúvida. A certificação e que tema é bem relevante a contribuição dos relatórios do mestrado? É que o tema é bem relevante e contribuirá nos relatórios do mestrado. Tá. A Elisângela disse que sim, é iniciada há 11 anos. Verdade, Jeje, Vodun, Ciel e Assi. Beleza. Eu sou, às vezes, mal educado, viu, gente? Então, eu nem peço a bênção, e aí eu peço a bênção agora, dos mais velhos e mais novos. Eu esqueço, mas não posso esquecer. Então, essa organização, né, das cidades-estado, e desse cenário afro-religioso, né, ela é estruturante, por exemplo, para a gente compreender a própria ideia do ethos, né, de vida das populações africanas e seus descendentes, mas também para compreender, a partir da ideia do que Nego Bispo traz, né, no livro que eu citei ontem, a categoria de biointeração, e eu acrescento a partir da biointeração, a cosmobiointeração, né? Dizendo que como separar ancestralidade da forma de ver ciência, como separar ancestralidade da forma de ver a alimentação. Eu não tenho como separar ancestralidade ou esse ritual de ir e vir dos ancestrais, como, por exemplo, a leitura organizacional, a leitura hierárquica da sociedade, do terreiro, ou como as mulheres faziam, né, nos primeiros cenários da Bahia, elas tinham um grande cargo religioso e elas eram as grandes comerciantes. Então, por exemplo, a Yalodê, né? A Yalodê, a grande feiticeira, ela também, além de ser feiticeira, ela era uma grande líder econômica do mercado. Ela organizava as outras mulheres, né? Organizava as outras mulheres. E aí eu acho que é interessante, agora, já que eu toquei na ideia de mercado, trazer um texto e pensamentos do Wanderson Flor. Não sei se vocês conhecem o Wanderson Flor, mas ele tem um texto massa que ele vai falar sobre Exu Olodjá, né, o dono do mercado, em que ele diz que nós estamos aqui em um mercado de desenvolvimento. Mas que a nossa casa é o plano espiritual, a nossa casa é o Orum, e nós estamos aqui nos desenvolvendo. E aí, quando ele chega e diz isso, ele diz assim, é importante a gente compreender o que é a ideia de axé,
energia vital e escassez, né? Axé e escassez. Eu vou mais além. É importante a gente compreender a ideia de axé, escassez e nutrição espiritual. Eu ainda não arranjei um termo para substituir nutrição. Mas é isso, né? Por quê? Porque axé é energia vital. Quando eu sou uma pessoa positiva, alegre, forte, né? Bonita, vou para academia, faço regime, cuido da minha alimentação, vou malhar todo dia, né? Estou em dias com a terapia, estou com o meu ori aceso, o Exu também está na rua, está aceso, está caminhando por mim, estou cheio de namorado, de boyzinho, né? Ou com um companheiro ou uma companheira massa. Todo mundo quer um pouco da companhia do Pai Lincoln. Todo mundo quer um pouco do meu axé. Assim é comigo, assim é com vocês. Né? Assim é comigo, assim é com vocês. Só que cada pessoa que vai chegar, ela vai pegar um pouco dessa energia e vai levar embora. Porque a vida é troca. Né? A vida é troca. E essa troca, ela vem, em determinados momentos, a gerar um estado de escassez. Porque a troca de energia, quando ela não é bem feita, ela entranha, ela deixa entranhar na gente, por exemplo, a energia negativa. Então, a energia negativa, né, ela vai nos colocar num estado de escassez. Ela condensa. Ela condensa na gente. A gente fica pesado, para baixo, depressivo, irritado, cansado, magoado, triste, mazelado mesmo. E aí, quando isso acontece, a gente precisa entender como é que vai ser o estado de nutrição espiritual, né? E esse nutrição espiritual, ele vai perpassar pelo ritual do ebó, pelo ritual do encantamento das folhas, pelo ritual da cozinha, onde eu vou compreender muito bem o que é que tem que ser feito, qual o chá, qual é a alimentação, qual é o meu processo de transformação energética ou vibracional para que eu venha, né, a entender ou fazer com que o meu corpo entenda que aquela energia tem que ir embora e eu tenho que voltar a ser quem eu sou. Então, essa leitura de mundo em cosmobiointeração, ela me possibilita ver que eu não devo estar desconectado de forma nenhuma. Não posso estar desconectado de forma nenhuma. Até porque eu estou trabalhando com os meus sentidos, né? Os meus cosmossentidos. E trabalhar com os cosmossentidos e as cosmopercepções é ler o que as pessoas não estão lendo, é ler o corpo das pessoas, é ler os movimentos das pessoas, é sentir a energia das pessoas, é ver a influência espiritual e energética que vem com a pessoa. Entendeu? Então, é uma forma... E ler os sinais, né? Os sinais. Por isso é que eu agradeço sempre quando eu esqueço a chave do carro e estou lá no meio da rua, ou então já para sair, eu digo, eita, esqueci a chave do carro, vou voltar. Aí passa aqueles 5 minutinhos procurando. Às vezes está em cima da mesa. Mas eu deixo e agradeço porque ali alguma coisa está sendo evitada no meu caminho, no meu destino. Então, a forma de ler o mundo, ela é significativa também para a minha forma de construir, né, outras perspectivas de vida também a partir da ciência. E aí, nesse cenário, né, eu queria compartilhar com vocês, por exemplo, a ideia de um referencial didático-metodológico que eu tenho pensado nos últimos anos, na ideia da educação mesmo, né? No cenário da educação. E aí eu dialogo, sim, com várias pessoas, com uma galera muito massa, para me ajudar a entender, por exemplo, uma outra lógica, uma outra ciência que seja pautado em uma ciência lógica ancestral, né?
e uma ciência lógica ancestral. Essa perspectiva de trabalhar uma ciência lógica ancestral, ela desestrutura o cenário ou a ideia que diz assim: dentro do terreiro só tem feitiçaria, ou a partir das coisas da população negra ou dos ancestrais africanos só tem... É aquela galera que diz que na África só tem fome, AIDS e miséria. E é interessante dizer que os colonizadores fizeram isso, né? Foi isso que eles levaram para lá. Exu só conheceu o diabo quando o europeu chegou na África. Exu não conhecia o diabo. Até então ele era o grande herói civilizatório do continente africano. Até então ele era isso. Como eu disse ontem, para quem não estava aqui ontem, né? Aqui no Brasil, o Exu ele é sincretizado com o diabo, o demônio. Mas em Cuba, ele é sincretizado, por exemplo, com o menino Jesus de Praga. Para vocês entenderem, né? Esse cenário de estruturação. Então, a leitura que eu falo, por exemplo, é uma leitura pautada em uma compreensão dialógica, né? De ver, de construir, né? A partir das próprias ideias do dono da oratória, que é Exu, né? Pautada também nas inteligências múltiplas. Nas inteligências múltiplas. E principalmente em uma leitura de mundo de perspectivas contextualizadas. Eu não tenho como chegar em uma sala de aula sem falar minimamente com as pessoas e compreendê-las. Não, eu não tenho como. É difícil demais, né? Porque, na grande maioria das vezes, não vai existir comunicação. Não vai existir conexão. E muito menos empatia. E aí, como é que eu vou construir espaços de alteridade? Não tem como, né? Então, a leitura do atual cenário de dentro da escola é que é a projeção de um novo referencial didático metodológico, lógico, né? Que eu acho que eu estava até lendo hoje, preparando aula, que é interessante a gente pensar, por exemplo, dentro de um cenário e um contexto afrofuturista mesmo. Afrofuturista mesmo. Como é que nós vamos hoje pensar um outro futuro? E aí, eu sempre trago, né? Sempre trago o pezinho no marxismo, que está dizendo como é que nós vamos, por exemplo, pensar hoje um outro projeto de sociedade. Um outro... que é isso que eu estou querendo dizer, no fundo, quando eu digo exuística, né? Como é que nós vamos hoje conseguir construir, né, um outro projeto de sociedade que tenha lentes para nos ver de uma forma valorativa, ou os nossos conhecimentos e tradições de uma forma, né, positiva, não estereotipada, de uma forma enriquecida e não mais fetichista. Ou então, pautar a construção de cenários educacionais que sejam com base na autonomia e na emancipação das pessoas, né, ou dos caminhos que vão ser abertos para pessoas que, na maioria das vezes, estavam silenciadas, amordaçadas e não tinham voz. Então, muita gente abriu essas portas, né? Mas hoje, eu acho que é interessante que a gente diga, né, nós temos pessoas, nós queremos a nossa leitura de mundo e nós queremos aprender também escutando outras pessoas. Escutando outras pessoas em um contexto horizontal.
né? Ou seja, plural, ou seja, diverso. Não mais um modelo padrão, um modelo dominador. Eu fui professor durante muitos anos nas escolas, né? Tanto no contexto particular como depois no estado e também municipal, no município de Fortaleza. Eu era professor de matemática, de física, algumas horas de ciências. Então, quem é formado em física caminha pelo mundo. Eu tenho 2 graduações, física e pedagogia. Então, eu caminhei bastante, né? Até chegar na universidade, né? Demorou um pouquinho, então foi uma grande caminhada. E nem sempre eu conseguia... Não é nem sempre que eu conseguia, não. Eu vim ter essa consciência muito tempo depois, sendo sincero, né? Na maioria das vezes, eu trabalhava apenas com os melhores alunos. Eu trabalhava apenas com os melhores alunos, porque eu não compreendia uma ação que fosse circular. Eu não compreendia, por exemplo, a própria ideia de circularidade. Eu já era iniciado no Candomblé, né? Mas eu não compreendia, por exemplo, a ideia da circularidade. A ideia de todos estarem ali. Na maioria das vezes era cada um por si, porque essa é a ideia, né? Da educação de disputa, da educação conteudista. Cada um por si e Deus ou as deusas por todos. E olhe lá, né? Aqueles que vão se salvar. Então, fazendo minhas reflexões, estudando, né, os princípios filosóficos e valores civilizatórios, já depois, chegando na Unilab, né, que eu falo são de reflexões de 2018 para cá, entendeu? 2018 para cá. Eu começo a entender, e aí é interessante um pouco contextualizar, por exemplo, na pandemia, enquanto as pessoas estavam, né, preocupadas com a sobrevivência, lutando pela sobrevivência, perdendo seus entes queridos, enlouquecendo, se separando, porque não conseguiam. Eu fiquei sozinho dentro do terreiro. Na época eu estava separado, então eu fiquei só dentro do terreiro. Eu olhava para um canto, olhava para o outro, nem entidade eu via, nem sentia nada. Parece que o auxílio espiritual todo foi direcionado para salvar a vida das pessoas. Que bom. E aí eu disse, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não vou ficar só aguando planta aqui dentro, o jardim é gigantesco, não vou ficar só aguando planta, comendo e dormindo, eu vou fazer alguma coisa. Então eu fui fazer, né, muitas orações para as pessoas queridas, para quem me pedia, montei grupo religioso de oração, enfim, mas eu fui fazer uma conversa nas redes sociais com vários outros pais e mães de santo, e pessoas e pesquisadores e pesquisadoras, a partir de um projeto de pesquisa que eu tinha. E aí dessa ideia nasce o Exu nas escolas, né? O título do livro é Exu nas escolas, uma proposta educacional antirracista. E aí, um dia eu fui discutir sobre circularidade com o meu pai de santo, porque a ideia era chegar à didática da circularidade, que eu vou trazer para vocês. E ele disse, né, fez uma reflexão sobre o momento de entrada das pessoas no barracão. As pessoas no candomblé, no momento ritual da dança, da festa, né, ou os momentos religiosos, elas se organizam por idades de iniciação. Então, às vezes, uma criança que tem 7 anos de idade, ela é mais velha do que uma senhora de 65 anos. Então, ela vai na frente. Ela vai na frente.
Porque às vezes ela se iniciou quando ela nasceu, então ela tem 7 anos de iniciada e a senhora tem 1 ano, né? 1 ano. Eu já indiquei um monte aqui, eu posso indicar mais, viu? Tá bom, até amanhã. Então, as mais velhas vão na frente, né? Até a última, que na grande maioria das vezes nem iniciada é, né? Quando elas entram no formato circular, a mais velha se conecta com a mais nova. Ou seja, a que tem mais axé, mais conhecimento, se conecta com a que está aprendendo agora. Elas estão unidas, uma ao lado da outra. Entendeu? Compartilhando ali uma invocação de energia vital, de axé, de ancestralidade, que é o ritual do xirê. Então, a gente compreende que para a gente compartilhar axé, conhecimento, aprendizado, ninguém pode ficar de fora. Ninguém pode ficar de fora. Não é só fazer o lance, por exemplo, de colocar a sala de aula em formato circular. É compreender que aquele cenário ele tem que ser estruturado minimamente com a compreensão de todas as pessoas que estão ali. E aí eu trago a categoria, por exemplo, né, circularidade, que é a interconexão de axé nos momentos rituais em que estamos organizados em formato circular, seja através de um ritual de xirê ou na Umbanda, e aí ele vai se espalhando, né? Esse momento de interconexão ele vai se espalhando para as religiões e para as manifestações culturais. Ninguém vai ficar de fora, né? Por que uma didática da circularidade ela se torna importante? Ela se torna interessante para provocarmos a ruptura dos processos educativos bancários. Principalmente, a didática da circularidade deve ser desenvolvida de forma orgânica e ancestral. Dessa forma, a circularidade, como princípio filosófico africano e afro-brasileiro, nos permite ir além do isolamento disciplinar e, principalmente, mergulhar nas diversidades existentes, criando elos de promoção e potencialização de saberes que já estão presentes, na grande maioria das vezes, ali, dentro dos nossos territórios. E aí essa forma de ler, eu acho que é interessante ser levada para além da sala de aula, né? Para além daquele cenário de desenvolvimento de trabalho do que você faz, mas para a compreensão, por exemplo, do território. Você compreende quem está ali? Quem vai ser, por exemplo, os beneficiados do que você faz, né? Do que você está vendendo, seu público-alvo. Você conhece o contexto que você está inserido? Então, essa identificação, né, ela nos possibilita a construção de um espaço ou de um cenário não fragmentado. Não fragmentado. Aí eu vou fazer uma pesquisa de mercado. Ela pode revelar e pode não revelar. Tem cenários que você vai compreender apenas se você for, como diz o povo, né, no tete a tete. Se você for utilizar a ginga ou a mandinga de Exu, se você for para o diálogo, se você for, né, convidativo e principalmente encantador. E aí encantador não falo no sentido de bonito, não. Encantador no sentido da palavra, da oratória, né? Da compreensão de leitura e forma de ver e viver no mundo. Esse é o cenário encantador que a gente precisa tentar perceber. Então, Exu ele vem a ser o grande agente, né? Na minha metáfora aqui, que eu falo, Exu nas escolas, ele vem a ser o grande agente dinamizador
e potencializador. Por quê? Vocês lembram que Exu é o dono dos desejos? Qual o seu desejo de interação com aquele público ou aquela comunidade, né? Qual o seu desejo de interação? É interessante e importante a gente saber. Nessa mesma ideia, eu trago outra metáfora, a de projeção, por exemplo, da sala de aula como um espaço de possibilidades, né? Ou seja, a sala de aula ela vai se transformar em uma ideia de encruzilhada, porque ela é uma possibilidade de existência. Você que é educador, educadora, pesquisador, né? Gastrônomo de várias formações, como tem aqui, você pode potencializar existências de pessoas a partir da sua didática, a partir das suas abordagens. Ou você pode ser um agente exterminador, né? Aí eu fico pensando, por exemplo, quantos jovens e crianças eu não exterminei quando eu não conhecia ou não compreendia essas formas de abordagem, de ver e ler o mundo, de sentir e me sentir no contexto inserido, né? De ser o dono do poder, do conhecimento, e não o Exu, o mediador. Então, eu estou falando aqui de uma gama de saberes que já existem dentro da sala de aula, que na grande maioria das vezes os professores, as professoras, nós, né, não permitimos que eles cheguem ao contexto, ao cenário. A gente faz isso muitas vezes. Então, quando a gente diz assim, por exemplo, eu quero compreender a sala de aula como uma encruzilhada de possibilidades, eu quero compreender a sala de aula a partir das potencialidades que já